Boa noite a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas, vocês que vêm participar conosco desta celebração. Iniciamos hoje o tempo litúrgico do Advento, tempo quando mais intensamente acolhemos o Cristo, o Verbo que chega no Natal. Advento é tempo de se preparar para receber a visita de Deus criança que vem ao nosso encontro. Esperamos aquele que há de vir, chegará sem demora e já não haverá temor entre nós. Esperamos contra todas as evidências, que a paz, a sabedoria e a força inundem os corações dos filhos e das filhas de Deus, transformando a violência em amor. Esperamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Há de vir aquele que traz a esperança, a paz, o amor e a salvação. Deus nosso Pai, ao começar este advento, queremos acender a primeira vela desta coroa. É um sinal de luz que ilumina a nossa esperança. Queremos que esta vela seja um sinal do nosso permanecer despertos e com os olhos do coração abertos para ler os sinais e vestígios da tua vinda e da tua presença entre nós. Não suponha aquela gente em Belém quer ir parar de uma luz tão refulgente, vai ali brilhar. É por anjos anunciado e os pastores logo vêm, que o Senhor por Deus mandado nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus nos vem. O Messias, Rei da Glória, nasce em Belém. Mundo triste vem despertar, e os bilhões desfeitos são. Eis a porta franca aberta, sai da vil prisão. Não hesites, duvidoso, esse dom do céu provém. Cristo Todo-Poderoso nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus nos vem. O Messias, Rei da Glória, nasce em Belém. Proclamai a todo mundo, toda raça, toda cor, Cristo em seu amor profundo salva o pecador. Confiança nele tende, não desprezará ninguém. Vinde os braços vos estende, nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus nos vem. O Messias, Rei da Glória, nasce em Belém. Advento, tempo litúrgico no qual celebramos o agir de Deus,
lembrando-nos de que no Natal se cumpriu a promessa de salvação feita por Ele na revelação de seu Filho Jesus Cristo. Deus amou o mundo e nos deu seu Filho, de modo que o mundo inteiro conheça e participe do projeto de Deus. É com esperança que aguardamos o tempo quando Cristo virá de novo e será plenamente manifesto o seu reino de justiça em toda a terra. Enquanto este dia não chega, somos nutridos pelo Espírito para compartilhar vida e amor no louvor a Deus, a serviço do seu reino. Um pouco além do presente, alegre o futuro anuncia a fuga das sombras da noite, a luz de um bem novo dia. Venha o teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. O pão de esperança se abre, prenúncio da flor que se faz, Promessa de tua presença que a vida abundante nos traz. venha o teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. Saudade da terra sem males, do Éden de plumas e flores, da paz e justiça irmanadas, num mundo sem ódio nem dores. Venha o teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. Saudade de um mundo sem guerras, anelos de paz e inocência, De corpos e mãos que se encontram, sem armas, sem morte e violência. venha o teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. Advento é o tempo do ano litúrgico que também nos lembra a necessidade da permanente vigilância. O reino de Deus é chegado e, no entanto, ficamos acomodados aos valores do mundo. Sabemos que é o amor que prepara o caminho para Cristo e o amor traduz-se em fraternidade e solidariedade. Peçamos perdão a Deus pelas vezes que sufocamos o amor, permanecendo envoltos no egoísmo e no individualismo. Que em amor Deus nos perdoe e nos ajude a acatar seus preceitos e voltar para seu caminho. Que nossa confissão sincera nos faça afirmar como salmista: não nos afastaremos de ti outra vez, conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Tu, Senhor Deus, é o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro.
Somos feitos por Deus, moldados no amor maior da doação de seu Filho Jesus, em quem todos os pecados são perdoados. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 9. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firmes até o fim,
para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Caminhamos sem parar. Jesus Cristo vai conosco. Ele é jovem como nós. Louvemos ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Jesus Cristo é a alegria. Jesus Cristo é o Senhor. Vitória sobre a morte deu a todos o penhor. Venceremos a tristeza, venceremos o temor. Louvemos ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Te louvamos e agradecemos, bondoso Deus, porque vens ao nosso encontro em Cristo Jesus, nos alimenta com a Tua palavra e renova a nossa fé. Te louvamos e agradecemos pelo advento, esse tempo de preparo e reflexão em nossas vidas, que nos chama a estarmos em constante vigilância. A chama da primeira vela foi acesa, e ela nos lembra que é a Tua luz que aquece os nossos corações e que ilumina os nossos passos. Há muitos que precisam da Tua luz e por eles intercedemos nesta hora. As pessoas doentes, as famílias enlutadas, a violência, a fome, o governo, a igreja. Dá que a luz de Cristo que esperamos neste advento enxugue todas as lágrimas, acabe com todas as trevas, console quem está triste e encha nossos corações da alegria de preparar a Tua vinda neste novo ano. Tudo te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículos de 1 a 9, Diácono Felipe Pimenta. Como gostaríamos que tu rasgasses os céus e descesses, fazendo as montanhas tremerem diante de ti. Elas seriam como a água que ferve em cima de um fogo forte. Os teus inimigos reconheceriam a tua fama e tremeriam de medo diante de ti. Quando fizestes coisas maravilhosas que nós nem esperávamos, tu desceste do céu e as montanhas tremeram diante de ti. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Tu aceitas os que fazem com prazer o que é direito, os que lembram de viver de acordo com a tua vontade. Tu estavas irado conosco, mas nós continuamos a pecar. Só seremos salvos se andarmos nos caminhos antigos. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas, e os nossos pecados como uma ventania. Nos carregam
para longe. Não há mais ninguém que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda. Por causa dos nossos pecados, tu te escondeste de nós e nos abandonaste. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós fomos feitos por ti. Não continues tão irado, ó Senhor, nem lembres para sempre os nossos pecados. Não esqueças que somos o teu povo. Leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 32 a 37. E Jesus terminou dizendo: Mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar. Se será à tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo, digo a todos: fiquem vigiando. Os textos lidos no Antigo e Novo Testamentos servirão de base para nossa reflexão neste primeiro domingo de Advento. O texto do Antigo Testamento, no livro de Isaías, é um texto carregado de muita emoção. Imerso o profeta em sua dor, tem um anseio profundo pela presença de Deus e externa isso com seu desejo de ver o céu se rasgar e as montanhas tremerem diante da presença divina. É o tempo onde o povo, voltando do exílio, experimentava uma situação sofrível e calamitosa. Cidade invadida e destruída por seus inimigos, templo, o lugar, o espaço sagrado, também destruídos. Era devastação total. O povo então sentia-se esquecido e abandonado por seu Deus. Claro, vivia como se fossem órfãos espirituais. E a tudo isso se somava a constatação da própria culpa, o reconhecimento de que estavam afastados do caminho de Deus. Lá nos versículos 6 e 7, todos nós nos tornamos impuros, todas as nossas boas ações são como trapos sujos, somos folhas secas e os nossos pecados, como ventania, nos carregam para longe, constata o profeta. Também, segundo ele ressalta, as pessoas não oravam mais a Deus, preferiam caminhar conforme sua própria vontade, e pouco a pouco o pecado do povo foi criando um abismo entre Deus e a sua criação. Será que temos algo a aprender a partir da realidade experimentada pelo profeta Isaías? São menores os abismos que se manifestam entre a humanidade e Deus no nosso tempo presente? A própria maneira como é vivenciado o Natal. Quais são os investimentos maiores que fazemos para celebrar esta data? São os investimentos financeiros, pela preocupação com a compra dos melhores presentes, ou preocupamos-nos em nos fazer presentes na vida das pessoas como um presente de Deus? E vemos que fazer-se presente na vida uns dos outros vai além da mera presença física. Este tempo de afastamento físico que nos impôs a pandemia contribuiu em muito para pensarmos e percebermos isso. Estar presente nem sempre implica em ocupar o mesmo espaço. Também este momento de caos vivido por nós nos chama a repensar não só a relação uns com os outros,
mas também muito profundamente a nossa relação com Deus. Lá em meio ao caos vivido pelo povo do Antigo Testamento, o que se fez a partir da voz do profeta foi trazer à memória a ação de Deus no passado, para, a partir desta constatação, atrever-se a suplicar pela intervenção desse mesmo Deus, demonstrando sua confiança, utilizando a linda metáfora do barro nas mãos do oleiro. Temos desta metáfora um grande ensinamento. É preciso deixar-se ser o barro nas mãos do oleiro, deixar-se transformar para ver acontecer a vontade de Deus. Isaías é o profeta que, durante os tempos difíceis do exílio, levava a consolação e a esperança, continuamente anunciando a libertação, fala de um novo e glorioso êxodo e da criação de uma nova Jerusalém, reanimando os exilados. Por isso, as passagens do livro de Isaías são passagens proclamadas durante o tempo do Advento como um anúncio de esperança. Esperança para os seres humanos de todos os tempos, através da proclamação da vinda do Libertador. É assim que também nós somos chamados a vivenciar o tempo de Advento. Vivenciá-lo como um tempo de refazimento, de renovação das forças, tempo sim de conversão, de expectativa e de esperança. Afinal, no Advento, celebramos o agir de Deus, lembrando-nos de que no Natal se cumpriu a grande promessa da salvação feita por nosso Deus eterno. À semelhança do que faz Isaías quando convoca o povo à esperança, também no Evangelho de Marcos os discípulos são convidados a enfrentar os acontecimentos da história com coragem, determinação e esperança, animados pela certeza de que o Senhor vem. Ensina-nos que esse tempo de espera deve ser um tempo de vigilância, isto é, um tempo de compromisso ativo e efetivo com a construção do reino. As palavras contidas no Evangelho vão dando aos discípulos indicações acerca da atitude a tomar frente aos desafios que marcarão a caminhada histórica da comunidade até a concretude final do reino de justiça e paz com o senhorio definitivo de Cristo. Jesus, ao dialogar, está consciente de que os seus discípulos terão de enfrentar muitos desafios. Sabe que precisarão então de estímulo e alento. Por isso exalta a fidelidade, a coragem, a vigilância como elementos essenciais. São estes os 3 elementos que se encontram presentes na parábola do homem que partiu em viagem, distribuiu as tarefas aos seus servos e mandou ao porteiro que vigiasse, e que determina, com uma admoestação aos discípulos, acerca da atitude correta para esperar o Senhor. Fiquem vigiando. A vigilância, sim, a vigilância de quem guarda com cuidado algo precioso que lhe foi confiado pelo dono. A realidade histórica e a vida dos que nela estamos inseridos é o que o Senhor nos confia para cuidar. E Ele quer que façamos isso da melhor maneira possível. O texto do Evangelho assegura aos discípulos, em caminhada pelo mundo, que o objetivo final da história humana é o encontro definitivo e libertador com Jesus. O Senhor vem, garante-lhes o próprio Jesus. E essa certeza deve animar e dar esperança aos discípulos, sobretudo nos momentos de crise e de confusão. Mesmo que tudo pareça ruir à sua volta, os discípulos são chamados a não perderem a esperança e a ver para além das estruturas velhas que vão caindo, a realidade do mundo novo a nascer.
E o que devem os discípulos fazer enquanto esperam que irrompa definitivamente esse mundo novo prometido? Devem, com coragem e perseverança, dar a sua contribuição para a edificação do reino, sendo testemunhas e arautos da paz, da justiça, do amor, do perdão, da fraternidade, cumprindo dessa forma a missão que Jesus lhes confiou. Que também nós, incluídos no grupo de seguidores e seguidoras de Jesus, nos mantenhamos firmes como suas testemunhas, engajados na construção do seu reino, até que ele venha. Amém. Não estamos sós. Vivemos no mundo de Deus. Cremos em Deus que criou e continua criando, que prometeu vir em Jesus Cristo para reconciliar e renovar. Confiamos em Deus, que nos chama a ser igreja, a amar e servir aos outros, a procurar justiça e resistir ao mal, a preparar o caminho do Senhor, na vida, na morte e na vida depois da morte. Deus está conosco. Não estamos sós. Graças sejam dadas a Deus. Apesar de deprimido por lutar sem ver sentido, fazer sem ter querido, por morrer sem ter vivido, esse povo ainda espera a tua vinda, ainda espera a tua vinda. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem libertar o teu povo. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem libertar o teu povo. Apesar do ateísmo e das marcas do egoísmo, da cobiça e da ambição e de tanta solidão, esse povo ainda espera a tua vinda, ainda espera a tua vinda. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem libertar o teu povo. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem libertar o teu povo. O Deus que criou o seu povo no passado nos guia hoje em nossa jornada para o futuro. Sigamos na luz, na dissolução das trevas do caminho. Abençoe-nos o Deus da luz, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha
Música